Lembra que eu falei para vocês ontem que na aula de geografia nós iríamos falar um pouquinho, que ontem a gente perguntou ali, quais são os direitos que as pessoas têm em história, né? Quais eram os direitos que as pessoas têm de... Deixa eu ler a pergunta bem certinho ali, que eu quero falar bem do jeito que tava perguntando ali. História não, português. Estavam falando sobre os direitos. E uma das perguntas era quais eram os direitos de acesso ao serviço público e quais eram os serviços que as pessoas tinham o direito de ter acesso de forma gratuita, entre aspas, né? E aí vocês falaram sobre a saúde, a educação, o transporte, a moradia, falaram sobre segurança. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse direito, que é o direito de ter a saúde. Então, daí, saúde e educação no município. Então, hoje nós vamos falar sobre a saúde e amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da educação, tá bom? E aí, tem um texto ali que fala um pouquinho sobre a saúde, como que é esse sistema de saúde. E aí, eu vou pedir a ajuda de alguns ali na leitura. Eu vou começar com o Joaquim, ele vai ler o título e vai ler a primeira parte ali do parágrafo pra gente. Pode ser, Joaquim? Sim. Então, pode começar a leitura, por favor. Capítulo 7, Saúde e Educação. No município, Isso. boas condições de vida estão relacionadas às paisagens e também à saúde e à educação Proporcionadas. aos cidadãos. Por serem consideradas necessidades básicas, são garantidas pela Constituição. Então, a Constituição é um outro documento que também garante, né, as condições necessárias para as pessoas viverem. E a gente percebe ali que a educação e a saúde entram nesse processo, que é de garantia do ser humano, de ter condições básicas de saúde e também de educação. Ou seja, todos têm direito de ir à escola e todos têm o direito à saúde, a ter atendimento. Tá? Então, agora vamos... Só um pouquinho. Vamos hoje dar oportunidade para aqueles que ainda não leram, tá bom? Aí, sobrando parágrafos ali, aí eu vou para você e pro Enzo que gostam de participar lendo, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou pedir pra Isadora iniciar ali no saúde. Ler o primeiro parágrafo. Em 1988, o governo brasileiro criou o Sistema Único de Saúde, SUS, com a finalidade de atender gratuitamente a população em suas necessidades de saúde, como consultas, exames, internações e tratamentos. Pode continuar. É o parágrafo todo. Tratamentos. Os estados e os municípios atuam junto nesse atendimento. Isso, muito bem. Então, ali o SUS é o sistema de saúde que vocês já ouviram falar, né? Mas o que significa ali essa sigla SUS? Então, significa Sistema Único de Saúde. É um cartãozinho, eles fazem até um cartãozinho com uma numeração e todas as pessoas recebem. E todos têm direito. Mesmo que eu tenha um plano de saúde particular, eu também tenho direito de passar pelo SUS. Se eu quero, eu tenho o direito também de estar passando pelo SUS. E lá eu tenho atendimento com os médicos, posso fazer consultas e exames, certo? Então, peguem ali o marca-texto de vocês e marquem essa parte. O Sistema Único de Saúde SUS. Daí, a finalidade dele é de atender gratuitamente a população e suas necessidades de saúde,
com consultas, exames, internações e tratamentos. Para se algum dia pode iniciar, Maria Júlia. Centros e postos de saúde, hospitais, laboratórios, Hemocentros. bancos de exame e institutos de pesquisa sobre doenças e medicamentos Disponibilizam. O público da população também pode obtê-las em instituições privadas ou conveniadas ou ao SUS. Isso. Então, tem laboratórios que às vezes, eu quero fazer, o médico lá do SUS passa um exame para eu fazer, um exame de sangue ou algum outro exame, e aí ele manda você em que lugar você vai estar fazendo esse exame. Às vezes é em uma rede particular que tem convênio com o SUS, então daí o governo repassa esse valor para esse laboratório particular e eu posso estar indo lá fazer a minha consulta, certo? Agora eu vou pedir a leitura pra gente. Pode ler, Heloísa. Onde que estava aqui mesmo? Segundo o Ministério Da Saúde, através do SUS, provavelmente promover, proteger e recuperar a saúde garantindo orientação, qualidade qualificada e contínua aos indivíduos. Isso. Então, qual é o... Agora vocês vão grifar esse parágrafo ali que a Heloísa leu, vocês vão grifar ele todo. Segundo o Ministério da Saúde, é tarefa do SUS, então, fazer o quê? Promover, proteger e recuperar a saúde, garantindo orientação qualificada e contínua aos indivíduos. Então, a função do SUS é manter a saúde das pessoas e fazer com que elas tenham qualidade de vida, para que elas consigam, então, ali fazer os seus exames, fazer alguma cirurgia que precise e assim continuar vivendo bem. Essa é a função do SUS, certo? Vamos ver ali quais são as funções, então, do SUS, né? E eu vou pedir para Pietra fazer a leitura dessa parte ali pra gente. Pode fazer, Pietra? Todo mundo acompanhando a leitura para depois saber onde que tá. Sim, começando do atender o trabalho do SUS. O trabalho do SUS é realizado com base nos seguintes objetivos e funções: atender bem a todos os cidadãos, trabalhar junto à população para prevenir doenças, orientando como cuidar da saúde, controlar a ocorrência de doenças e sua propagação por meio de vacinas, controlar a qualidade de remédios, de exames e de alimentos por meio da vigilância sanitária. Isso mesmo. Então, vamos grifar ali qual que é a função, o que o SUS precisa fazer pela população. Então, podem grifar ali, ó. O primeiro é ter um bom atendimento. Então, quando eu vou lá no postinho, quando eu vou em algum lugar que é, né, ali de saúde, e todos os lugares deveriam ser assim, né? Eles precisam atender todos bem, não pode ter discriminação, lembrando lá sempre dos direitos, né? Então, eles precisam atender todas as pessoas bem, né? E o outro é trabalhar junto à população para prevenir doenças, orientando como cuidar da saúde. Pode grifar esse também. Então, às vezes acontece alguns grupos, né, para encontros ali do SUS para orientar como se cuidar, principalmente para os idosos, né? Às vezes
Lá em Blumenau tinha bastante encontro de idosos, ajudando eles a cuidarem melhor da saúde. E quando vocês forem passar na consulta ali pelo SUS, eles também devem dar orientações para você melhor cuidar da sua saúde, os médicos, os enfermeiros. A próxima é controlar a ocorrência de doenças e sua propagação por meio de vacinas. Então, igual agora, nós estamos vivendo uma pandemia e eles estão em busca da vacina para curar, para ajudar a cuidar para não aumentar o índice dessa gripe. Aí a gente toma vacina do quê? A gente toma vacina da gripe, toma vacina da febre amarela, toma vacina de várias outras coisas também, desde quando a gente nasce, até quando tá na barriga da mãe, a mãe já começa a tomar vacina para proteger o bebê. E quando vocês nascem, vocês tomaram, e hoje ainda vocês tomam, e depois ainda vão continuar tomando, porque são essas vacinas que ajudam a cuidar, a manter o corpo imune dessas doenças que vêm. E caso acabe pegando essa doença, então, para que ela venha de forma mais fraca, não aconteça algo grave. Por isso que nós não temos ainda a vacina e nós precisamos ficar em casa até sair a vacina, dar bons resultados, para depois nós voltarmos ali normalmente para as nossas atividades, certo? Então, essa é a função do SUS, também cuidar das doenças por meio de vacina. E o próximo que vocês vão estar grifando é controlar a qualidade de remédios, de exames e de alimentos por meio da vigilância sanitária. Então, essa vigilância sanitária, ela vai ali no posto de saúde para ver se está tudo ocorrendo de forma certa, se os remédios estão em dia, estão na data de vencimento certo, porque não pode tomar remédio vencido. Ela também vai assim em padarias, restaurantes, para garantir a qualidade dos alimentos, para ver se tá tudo certo, se eles estão dentro das normas, se eles estão cuidando ali na hora de congelar os alimentos, na hora de servir. Então, essa vigilância sanitária é bem importante. Ela vai em todos os estabelecimentos, até em cabeleireiros, para saber se tá tendo uma boa higiene ali no ambiente, para que os clientes não fiquem doentes, tá bom? Então, quando vocês verem um carro da vigilância sanitária passando pela rua, com certeza eles estão trabalhando para melhor atender toda a comunidade, verificar se não tem pessoas agindo de forma ruim, agindo de má fé, que a gente fala, né? E querendo fazer coisas erradas para assim economizar e acabar prejudicando o outro, tá bom? Vocês vão fazer a atividade da página 106, lá tem uma pergunta. E depois na página 107 tem a pergunta 2, 3 e 4. Eu vou ler com vocês a pergunta e depois, quando encerrar a aula, vocês vão responder as perguntas e vão estar me enviando ali, tá bom? Pelo WhatsApp. Então, a primeira pergunta é: o que é o SUS e qual a sua finalidade? Essa tá bem fácil de responder, né? Só prestar atenção ali no que a gente falou que dá para responder. Na questão 2, que locais de atendimento à saúde faz parte do SUS? Essa também tá bem fácil de responder. A gente voltou, explicou novamente, né, sobre essa questão. E a 3, a quem é destinado o serviço do SUS? Essa é difícil, né? Essa a gente já conversou na aula de português, conversamos hoje, então essa tá bem fácil. E como são pagos os serviços do SUS? E aí? Tá bom? Então, essas são as atividades que vocês vão estar respondendo e vão estar me enviando ali pelo WhatsApp, tá bom?